O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista, loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. Começando agora a Nossa Igreja. Para você que está nos acompanhando aqui pela TV União, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está nos acompanhando através das redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista, é muito bom estar chegando até você. E aí não temos limite, né? O Brasil e o mundo podem ser alcançados através das redes sociais. E claro, aqui pela TV União, também quero convidá-lo para acompanhar a programação da TV União, não só aqui pelo seu televisor, mas também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo próprio site, né, o tvu.com.br. Grande abraço ao Paulo Falda, toda a sua equipe, a Jéssica, que recebe toda semana o material aqui do Nossa Igreja. Que o Senhor abençoe todos nós, né, nesta caminhada, nos trabalhos, sejam eles de evangelização, sejam eles como os trabalhos seculares, né, aqueles que com o suor do dia a dia, né, conseguem o pão de cada dia, e tem também a sua colaboração com a sociedade em que se vive. O tema do programa de hoje é um tema muito importante e contamos com a participação do diácono Fernando Antônio de Siqueira. Mas antes de falar sobre o tema, eu quero convidá-la, minha irmã, a rezar junto comigo. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou a partir de agora? E colocar no coração do nosso Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade e ainda talvez o medo que estamos vivendo durante este período de incerteza que a pandemia nos traz. E claro, colocar nesta oração, neste momento, todo o nosso louvor e agradecimento pela vida, pela oportunidade de viver e conviver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como é bom termos juntos este momento de oração. E eu gostaria de convidá-lo, aproveitando essa oportunidade, este meio de comunicação que é a TV União, que são as redes sociais da Diocese. Você conhece A Voz da Diocese? É um jornal que tem edições trimestrais e neste ano de 2021 a última foi no mês de maio. E você pode acessar através do site da Diocese, que aparece com frequência aqui no rodapé do nosso vídeo. Através também das redes sociais você encontra o link e as matérias estão, olha, incríveis. Temos a participação do padre Claudemir Canella, o padre Mil, que é responsável pelo Museu de Arte Sacra. Temos também matéria sobre Dom Davi, uma homenagem, inclusive são duas matérias em homenagem a Dom Davi. Também falando sobre o ano de São José, sobre a entronização que aconteceu durante este período no mês de junho, a entronização da imagem lá em Tambaú, no Santuário Diocesano de Tambaú, e ainda uma reportagem sobre Dom Tomás Vaqueiro. Essas e outras informações você tem a oportunidade de compartilhar através da Voz da Diocese, esse jornal trimestral que você tem a oportunidade de compartilhar através de redes sociais com seus amigos e familiares. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre um personagem muito importante da nossa Diocese, que é irmão Roberto Giovanni. Quem traz para a gente esta informação é o diácono Fernando Antônio de Siqueira, agora com vocês. Bom, nós estamos aqui em Casa Branca, no lar Irmão Roberto, na capela onde tudo iniciou. Haja vista que a pedra fundamental do lar está aqui debaixo do altar. Nela contém também uma relíquia, um pedaço de uma camisa que foi do irmão Roberto.
O irmão Roberto Giovanni é filho de uma família de italianos, descendente da província de Campobasso. Seus pais, Severina Padula e Pascoal Giovanni, eram muito religiosos e nesta leva de imigrantes para o Brasil, eles também vieram e chegaram na cidade de Rio Claro. A família do irmão Roberto era composta de 13 irmãos, sendo o nosso venerável irmão Roberto o quinto dos filhos de Pascoal e Severina Padula. Dizia o irmão Roberto para nós que a sua infância não foi assim cheia de grandes coisas, foi uma infância normal. Só que o irmão Roberto se destacava muito pela sua religiosidade, que desde pequeno se espelhava no seu pai, Pascoal Giovanni, que era presidente da Conferência Vicentina de São Vicente de Paulo. Ele foi um menino muito aplicado na escola, trabalhou em cartório e gostava demais de assistir o Gordo e o Magro e Carlitos. E gostava muito quando chegava a época das férias, que ele ia para a casa dos seus padrinhos de batismo, na cidade de Tirapina. E lá ele gostava muito de jogar bola na rua com os primos, com a meninada da rua, e ele foi um bom centroavante depois. O irmão Roberto teve uma infância então normal como os outros meninos, mas o que mais ressaltamos na vida dele foi a sua religiosidade, com a catequese, com os trabalhos, como dizia, que o seu pai e os outros conferencistas de São Vicente de Paulo fazia, e isso despertou muito a sua ajuda e a preocupação para com os menos favorecidos. Eu vejo assim que essa preocupação do irmão Roberto desde pequeno para com os menos favorecidos despertou aqui em Casa Branca após a sua morte, quando um grupo de casais pertencentes às equipes de Nossa Senhora tiveram uma ideia, além daquilo que o estatuto do movimento reza, eles fizeram, então, criaram esse gesto concreto, construindo, ou melhor, idealizando um lar para aquelas crianças que na época em que o irmão faleceu, eram muitos que viviam ao relento, alguns que até nós sabemos que dormiam no coreto da Praça da Matriz, e isso aí despertou, e a gente acredita que isso já era um gosto do irmão Roberto, para que se futuramente tivesse uma casa que cuidasse das crianças. E isso cresceu, hoje o lar é uma realidade. Então a gente vê assim a presença do irmão Roberto, é sentida, porque ele, quando não tinha o que doar para os pobres, eu sou testemunha disso, as lágrimas desciam de seus olhos, porque ele sentia a dor daquela pessoa, daquela criança que não tinha, e ele gostaria de fazer mais. Mas ele está intercedendo até hoje, e é visível, repito, a sua intercessão, e graças a Deus não nos falta nada aqui no lar, irmão Roberto. Esse personagem marcante de nossa diocese, venerável irmão Roberto Giovanni, que seu exemplo seja para todos nós motivação para nos dedicarmos cada vez mais para os nossos irmãos, para a nossa família, para o próximo, que no final das contas é o grande ensinamento deixado pelo nosso Senhor Jesus. Depois do intervalo, de volta com a palavra do nosso pastor Dom Antônio Emídio Vilar. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros,
Incensos de Resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista. Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. O programa Nossa Igreja está de volta e é muito bom chegarmos até você e termos também a sua participação, seja pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube da nossa Diocese e também, claro, aqui pela TV União em São João da Boa Vista. Agora convido o nosso pastor, Dom Antônio Emídio Vilar, com uma reflexão, uma meditação sobre a liturgia deste final de semana. Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa. Celebramos São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja Católica Apostólica Romana, a instituição e o carisma, Pedro e Paulo. Hoje é o dia do Papa, sucessor de Pedro, que tem a missão de orientar os fiéis no caminho de Cristo para Deus Pai. Jesus dá a Simão o nome de Pedro, a pedra sobre a qual o Senhor edifica a Igreja e promete que as portas do inferno nunca a vencerão. Pedro, libertado da prisão, recebe o poder das chaves como administrador da casa, como pastor da igreja que serve o reino de Deus. Pedro guia os 12 na missão de evangelizar, com o poder de ligar e de desligar e a missão de responder pela fé de seus irmãos. Paulo, de perseguidor, se torna apóstolo de Cristo, chamado no caminho de Damasco para ser testemunha do ressuscitado até os confins da terra. Ele coroa sua missão ao doar a vida como oferta agradável a Deus, dizem suas cartas a Timóteo, escritas da prisão de Roma, a capital do mundo, e trampolim para espalhar o Evangelho pelo mundo afora. No Evangelho, Jesus faz duas perguntas: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Uma traz a opinião pública com suas ideias sobre Jesus, a outra é a posição dos discípulos na voz de Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta é a fé de Pedro, inspirada por Deus. Pedro testemunha o ungido de Deus, ungir o povo, curar os doentes, reconciliar os pecadores, atrair os pagãos à fé. Pedro confessa com os lábios e com o coração o que vê e ouve. Espera dessa confissão de fé, Jesus começa a falar aos seus discípulos que vai a Jerusalém sofrer muito, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro reage: Deus te livre, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus o chama de pedra de tropeço, aquele que pensa em defender os direitos de Deus, mas que de fato se torna seu inimigo, Satanás. A vida de Pedro mostra as tentações que existem na vida do discípulo. Assim é a igreja, sempre tentada pelo maligno, pedra de tropeço na missão. O demônio seduz e esconde sua intenção, é falso e não quer ser descoberto, mas Deus transforma a cruz de Cristo em sua glória. Pai, glorifica o teu Filho. Ao abraçar a cruz, Cristo revela a glória de Deus. Mas quando alguém busca a sua própria glória e deixa a cruz, cai na enganação do diabo. Pedro e Paulo, ao abraçar a cruz, tiveram Deus como seu libertador. Deus os liberta da tribulação, da prisão e se tornam mártires e testemunhas do ressuscitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi morto, decapitado, pois como cidadão romano não podia ser crucificado. Pedro se torna pedra, segurança e estabilidade da igreja, novo povo de Deus. Jesus sabia que Pedro, por mais fiel que fosse, seria sempre uma criatura fraca. Por isso, Cristo assume todo o peso e solidez da construção. Sem ele, a igreja não se sustenta. As suas chaves abrem, fecham e garante o poder de administrar. O dono será sempre o próprio Deus, que lhe dá o direito e o dever de decidir sobre a doutrina e a moral cristãs. Os papas são guardiões da verdade, da caridade. Rezemos pelo Papa Francisco para que seja fiel à sua missão de cuidar e de guiar
da Igreja de Cristo. Além da oração, ajudemos o Papa com um gesto concreto, com o óbolo de São Pedro, para que ele possa exercer a solidariedade para com os pobres em nome de toda a Igreja. E que Deus abençoe os que nos acompanham. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Vilar, por sua bênção e também pela sua orientação, pelo seu pastoreio em toda a nossa diocese. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Até a próxima semana. Aquele grande abraço.